Olá, eu sou Fernanda Ferreira da Silva, advogada, professora, mentora para advogados, presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Francisco Morato, presidente da Comissão de Coach Jurídico e Oratória também da Subseção de Francisco Morato, e tenho a honra hoje de participar desse evento que é o Cultura com Você, desenvolvido e elaborado pelo nosso presidente da seccional, doutor Alexandre Rolo, ao qual estendo os meus cumprimentos nesse momento. Agradeço também ao nosso presidente seccional, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, ao nosso presidente da subseção de Francisco Morato, doutor Anderson Fábio dos Santos, e é com muito orgulho que venho trazer para os doutores e para as doutoras um tema de suma relevância, até redondo, até prolixo, né? Suma relevância, mas é justamente para a gente falar sobre os pilares do empreendedorismo jurídico. É fundamental que o doutor e a doutora compreenda, a partir de agora, como funciona a mentalidade daquele profissional atual, do profissional que vai abrir sua banca de advocacia, do profissional que vai abrir sua própria advocacia unipessoal, do profissional que vai deslanchar no mundo de possibilidades que o direito traz hoje. O direito per si, né, o direito por si, já é de grande responsabilidade, já é de grande notoriedade, já é de grande relevância social. Tanto é que é a única profissão que está constituída, né, no artigo 133 da nossa Carta Magna. Veja, doutores, o prisma que eu venho trazer para vocês hoje é justamente no sentido da gente encontrar um viés capaz de facilitar as nossas atuações enquanto advogados e empreendedores que somos. Independente se a sua advocacia é unipessoal, é solo, independente se a sua advocacia é uma grande banca, há o viés empreendedor no tipo de advocacia, no modelo de negócio de advocacia que o doutor ou a doutora vai trazer no mundo, né? Vai trazer para o mundo. Então, é muito feliz que eu estou muito feliz hoje, justamente porque a gente vai poder conversar sobre o empreendedorismo jurídico e os seus pilares. Eu trago aqui dois pilares fundamentais. O primeiro pilar é que a gente enxergue a pessoa humana do advogado. Então, sim, hoje nós temos o advogado, a advogada, e sim, o segundo pilar é a própria advocacia. É quando a gente consegue enxergar separadamente, isoladamente, esses dois pilares que vão sustentar a nossa profissão, que vão sustentar a nossa gestão de carreira, que vão sustentar e alicerçar o nosso escritório de advocacia. Então, o primeiro pilar, que é o pilar humano, a gente pode trazer já num contexto geral, com três subpilares que são esses. São eles: o viés técnico, o saber jurídico é fundamental, é importante e deve ser consolidado. O saber empreendedor, o saber de gestor de negócios e o saber da autoliderança, da sua própria emoção, dos seus próprios sentimentos, do seu sistema emocional para que esteja bem consigo mesmo e assim possa levar para a sociedade a advocacia que o cidadão precisa, que o cidadão exige, que o cidadão necessita naquele momento. Então, olha só que interessante. Nós estamos falando sobre o empreendedorismo jurídico e aí a gente olha para a pessoa do empreendedor. Então, por exemplo, Fernanda, eu sou advogada há 13 anos. A Fernanda precisa ter o saber direito, o saber jurídico consolidado. Eu preciso me especializar, eu preciso compreender das teses jurídicas, eu preciso ler as jurisprudências, os precedentes, eu preciso compreender quais são as legislações que estão em voga, para que eu possa, com primazia, exercer a minha atividade fim, que é advogar. Contudo, além desse viés técnico-jurídico, que é fundamental, a gente não discute aqui, a gente ainda precisa ter o viés estratégico, empreendedor. Então, a gente tem aí uma legislação
A gente tem aí uma prática do mundo corporativo que é no seguinte sentido: qual o modelo de negócios que o doutor ou a doutora vai implementar na sua própria advocacia? Exemplo, se hoje o doutor ou a doutora é solo, é um advogado, é uma advogada que vai iniciar sua carreira solo numa sociedade unipessoal, ou que vai iniciar sua atividade a partir de agora e aí vai desenhar o seu modelo de negócio. Veja, se faz necessário que se crie estratégias, que se criem formas de desenhar esse modelo de negócio a ponto tal que possa ser desenvolvido. Então, a gente volta para o primeiro pilar. A pessoa da advogada, a pessoa do advogado, precisa saber que tipo de advocacia ele quer vislumbrar para a sociedade. Que tipo de advocacia ele quer levar para o mundo. A partir do momento que eu sei o tipo de advocacia que eu quero levar para o mundo, eu consigo, dessa forma, desenhar um modelo. Dentre tantos modelos que existem por aí, eu consigo desenhar o modelo que mais vai ter condições de performar comigo à frente do negócio. Nós temos ainda o terceiro pilar, que é o pilar da autoliderança. Então, eu preciso desenvolver o que está muito em moda hoje, né? Falar do mindset, falar da mentalidade, falar da autoliderança, que é justamente as skills que o profissional precisa ter desenvolvido. Então, eu preciso desenhar em mim aquelas skills, aquelas habilidades que só eu tenho e que isso pode somar e que isso pode se tornar a minha potencialidade, os meus diferenciais competitivos. Olha que interessante. Se eu, Fernanda, advogada, hoje sou professora, né? Então eu sou advogada há 13 anos, quase 13 anos, né? Desde 2008, e eu sou professora já há 20 anos, desde o ano 2000 eu sou professora. Então, olha só que interessante. O meu diferencial competitivo é que eu posso fazer palestras, é que eu posso fazer aulas, é que eu posso montar cursos, é que eu posso trazer para o meu cliente uma explicação mais esmiuçada. Então, quando eu, Fernanda, vou fazer uma reunião com uma empresa, por exemplo, além do saber jurídico, eu ainda tenho o saber didático. Então, eu consigo levar para eles uma informação de maneira original, de maneira esmiuçada, de maneira produtiva, de maneira que ele compreenda. Assim, eu consigo gerar e transmitir uma maior autoridade sobre o que eu estou falando, e assim eu aumento a minha credibilidade, e dessa forma eu consigo fazer uma prospecção de cliente melhor. Então, olha só, aquilo que eu desenvolvi em mim anterior até a advocacia, que foi lecionar, hoje me serve de subsídio para que eu advogue melhor. Então, quando eu vou fazer uma sustentação oral, eu sei estratégias que eu preciso utilizar para que a minha sustentação oral seja mais técnica, mais bem elaborada. Então, veja, tudo que você tem na sua personalidade, tudo que você tem no seu saber normal do cotidiano, isso tudo pode ser agregado aqui na advocacia. E eu vou mais profundamente. Quando a gente estiver falando sobre projeção de negócio, sobre o tipo de negócio que o doutor e a doutora vai abrir, veja quanto é importante estar bem consigo mesmo e se conhecer, conhecer os seus próprios limites. Vamos aprofundar um pouco mais? Então, recapitulando, a gente viu que há dois pilares fundamentais no empreendedorismo jurídico. O pilar humano, que é do próprio advogado, do próprio profissional que vai constituir aquela advocacia, e o pilar institucional, que é a própria advocacia. A gente vai unificar esses dois pilares e, a partir dessa junção, dessa fusão desses dois pilares, a gente vai constituir uma advocacia de sucesso. Nós vimos que no pilar humano, nós precisamos desenvolver e elaborar a autoliderança, que são as skills, as habilidades que eu, indivíduo, tenho constituído em mim mesma. Exemplo que eu dei foi o de lecionar, da didática que eu já trago em mim, que é esmiuçar as informações técnico-jurídicas. Outros exemplos que a gente pode trazer é a flexibilidade, a adaptabilidade. São essas skills que a gente vai trazer mais profundamente daqui a pouco.
Nós vimos ainda que dentro do pilar humano eu preciso desenvolver o pilar técnico do saber jurídico com excelência. Então eu preciso me atualizar sobremaneira todos os dias, principalmente agora no momento pandêmico, porque a legislação ela está efervescente, né? Então eu preciso melhorar e aguçar a minha comunicação a todo momento, a todo tempo, justamente para que eu tenha subsídios para atender bem e com eficiência e com maestria ao meu cliente. Não adianta nada ter muito saber jurídico e nada de saber empreendedor. Não adianta nada ter muito conhecimento empreendedor e não ter nada de conhecimento jurídico. Uma complementa a outra. Sem essas duas, a gente não consegue desenvolver e elaborar melhor o nosso trabalho, ok? Vamos agora, então a gente falou do saber jurídico, falou da autoliderança e falou do empreendedorismo, do empreendedor, né, do saber empreendedor, que é justamente aquela visão estratégica do seu próprio negócio, que é o que a gente vai trabalhar agora mais especificamente. Se nós temos hoje constituídas a nossa advocacia, a gente precisa entender qual tipo de modelo de negócio que a gente vai trazer para o mundo. Sim, doutor, você vai trazer um negócio para o mundo. Esse negócio, ele é o seu próprio, a sua própria instituição, né? E ainda que o doutor ou a doutora, em época pandêmica, trabalhe em home office, precisa sim ter desenvolvido, muito bem elaborada, a questão do desenvolvimento. Precisa ter muito desenvolvido, muito elaborada a questão do desenvolvimento da visão sistêmica integral da advocacia. Hoje a advocacia não pode ser mais amadora, eu abro o meu escritório e seja o que Deus quiser. Não cabe mais esse tipo de negociação aqui na advocacia. Hoje a advocacia precisa ser profissional, precisa ser eficiente, além do saber jurídico. Precisa trazer saberes do mundo, de repertório geral, a gente precisa trazer para cá. Tudo bem? Então, vamos seguindo. Quando a gente fala do nosso modelo de negócio, há dois principais tipos de modelo de negócio. Eu vou colocar o terceiro, porque é o que está sendo mais praticado hoje em dia, tá? Os dois são os que a gente conhece com mais prática, que a gente trabalha já habitualmente. Veja, quando a gente constitui a nossa advocacia, eu posso ser uma advogada solo, e confesso que fui até hoje, né? Uma advogada solo unipessoal. Então, eu tenho ali meu escritório da advocacia unipessoal, eu posso constituir essa advocacia unipessoal junto à OAB, e eu posso também não constituir, ficar como mero profissional liberal, tá? É uma escolha que eu vou trazer dentro da bagagem, aí eu recomendo que os doutores conversem com o contador, que seja especializado, né, em advogados. Então, veja, eu vou verificar qual o tipo de modelo que eu quero. Se eu quero uma advocacia solo, não quero sociedade, não quero parceria, não quero nada, eu quero uma advocacia solo. Se eu quero uma advocacia solo, eu preciso hoje definir regras de conduta para que eu mesma execute. Fernanda, mas como assim regras de conduta? Sim, eu preciso desenhar a minha advocacia com um profissionalismo tamanho ao ponto de eu desenhar blocos de horários para executar aquilo que eu não tenho mais ninguém para fazer por mim. Exemplo, se eu hoje tenho uma advocacia solo, sou eu mesma, eu preciso ter o horário ou os dias certos para ver as minhas publicações. Gente, parece tão elementar, mas tem colegas que se perdem nos prazos justamente porque não definiram dia e horário para ver as suas publicações. Seres humanos são animais de hábitos. Nós somos animais de hábitos. E, como tal, a gente age pelo instinto do hábito, por aquilo que é comum para a gente, por aquilo que é normal para a gente. A gente tem uma preguicinha, né? Uma procrastinação, uma tendência a não querer mudar, a não querer fazer diferente. A gente prefere fazer tudo igual.
Então, se você não tem uma rotina de trabalho, o seu trabalho fica capenga, o seu trabalho fica aquém do que poderia ser. Então, a minha recomendação para o doutor e para a doutora hoje, agora, após a aula, né, após essa palestra, é justamente que faça uma lista do que precisa fazer na sua advocacia. E aí eu posso te ajudar nessa lista. Realização de diligências. Quando que o doutor e a doutora vai fazer? Realização de conferências de prazos. Quando que vai fazer o acompanhamento de prazos? Ligação de cobrança para clientes inadimplentes. Quando vai fazer essa ligação de cobranças para clientes inadimplentes? Departamento, setor de prospecção de novos clientes. Quando? Que estratégias vai desenhar para prospectar novos clientes? Conteúdo jurídico, porque hoje a gente está na onda, né, do digital, então eu preciso estar nas mídias sociais. Caso contrário, eu não existo no mundo, né, fora das mídias, fora do mundo. Então, veja, doutor, como que está a sua visibilidade dentro das mídias sociais? Quanto tempo você, o senhor, a senhora, demandam para trabalhar com as mídias sociais e a sua projeção nas mídias sociais? Como está? A gente sabe que existem OABs seccionais que estão proibindo, restringindo essa difusão de conteúdo jurídico nas mídias sociais. Porém, contudo, todavia, a maioria das seccionais estão autorizando, porque esse é o futuro do Brasil, o futuro do mundo, né? Não tem como fugir. Sendo o futuro do mundo, o advogado está no mundo, logo é o futuro do advogado também. Então, acredito que essa discussão ela ainda vai perdurar por um tempo, mas, enfim, verifica na sua seccional qual que é o procedimento. Aqui na seccional de São Paulo está autorizada a difusão de conteúdo, de saber jurídico nas mídias sociais, contudo, sem que haja comando, chamada para ação. Nas mídias sociais a gente chama isso de CTA, tá? Então eu não vou fazer não vou transmitir uma informação para a sociedade, por exemplo, direito do consumidor. Você sabia que se perder a comanda não é obrigado a pagar o valor da multa que eles obrigam? Então, quer saber mais? Me ligue, eu sou advogada do consumidor. Isso eu não posso fazer. Por quê? Porque eu estou prospectando o cliente, eu estou captando o cliente. Mas eu posso passar informação. Você sabia que não é obrigado a pagar a comanda, se caso perca, não é obrigado a pagar a multa da comanda nas baladas, caso perca? Isso eu posso fazer. Entende? Eu só não posso chamar a pessoa. Eu só não posso falar para a pessoa vir até mim. Isso eu não posso fazer. Tá? Então, já fica essa orientação para que o doutor utilize já a partir de agora. E se fez alguma coisa, né, que não deveria, já corrija as suas redes sociais. Recapitulando, estamos aqui analisando o perfil da advocacia solo, o modelo de negócio da advocacia solo. E aí a gente vai trabalhar as rotinas que o advogado, a advogada solo precisam ter para desempenhar as suas atividades. Defini essas estratégias todas para que estejam aí bem desenhadas, bem definidas. Agora, eu desenhei os horários nos quais eu vou trabalhar, porque nós somos bichos de hábitos, né? A gente tem os hábitos. Desenhei já os horários nos quais eu vou trabalhar nesse sentido. O dia que eu vou, o dia do cliente, o dia do fórum. Então, é o dia que eu vou analisar todos os processos independente de publicação. Eu vou ter o dia da inadimplência, que é quando eu ligo para os clientes para poder cobrá-los. Eu vou ter o dia do over delivery, por exemplo, né? Então, é aniversário, você tem a carteira do seu cliente lá, é aniversário do seu cliente, é aniversário da empresa do seu cliente, é aniversário da esposa do seu cliente. Então, você vai fazer o over delivery, que é entregar a mais do que o seu cliente esperava, tinha de expectativa. Ele esperava só o saber jurídico. De repente, você liga para perguntar como ele está e para parabenizá-lo pelo aniversário dele. Esse é um over delivery. Tá? Você está se mantendo ativo, você está se mantendo no radar do cliente. Essa é uma estratégia também que pode ser usada. Não há nada que obste você se manter no radar do seu cliente. Você não pode ficar ligando para o seu cliente e falar: e aí, precisa de mim? Oi, é a sua advogada, me liga quando quiser. Aconteceu alguma coisa?
Não, isso você não pode fazer, mas você pode sim mandar parabéns para ele, falar Feliz Natal, a gente está aí chegando na época do Natal, falar Feliz Natal para ele, pode falar Feliz Ano Novo, porque o Ano Novo está chegando, 2021 vem com tudo. Então, você pode mandar todas essas informações ao seu cliente sem problema algum, tá ok? Outra questão, eu vou agora para o segundo tipo de modelo de negócio com sociedade. Doutor, doutora, sabe qual é o maior dilema, a maior procura, a maior dificuldade que os colegas encontram quando vão constituir uma sociedade? É o depois. Quando a gente está ali na faculdade, todo mundo é nosso amigo, a gente vai no churrasco e ama todo mundo e não sei o quê, a gente acha que aquela pessoa é ideal para ser sócio nosso. E a gente, de fato, termina a faculdade e vira sócio daquela pessoa. Contudo, a gente não tem a nossa primeira conversa difícil. E sim, se faz necessário que tenhamos conversas difíceis para que a gente possa ter um amadurecimento emocional e um amadurecimento pessoal. Então, qual é a proposta aqui? Define o papel de cada um dentro da sua advocacia. Na advocacia solo, a gente não distribuiu por blocos de horários e dias o que o senhor ou a senhora faria? Na advocacia societária é a mesma coisa, mas só que a Fernanda vai fazer X, Y, Z e o Joãozinho vai fazer B, C e D. Então, a gente divide, já conversa inicialmente, no primeiro contato, a gente já conversa. Olha, eu gosto de fazer conteúdo jurídico, eu me dou bem, eu escrevo artigos, eu faço resenhas de livros, eu faço informações, eu consigo, eu vou nas audiências, eu me saio bem, sustentação oral é comigo, pode mandar. Mas eu detesto ligar para cobrar cliente, eu detesto mexer com dinheiro financeiro. Então, aí eu vou encontrar um sócio que me complemente. Quando esse sócio chegar, eu vou falar para ele, eu faço isso e isso bem. Ele vai falar para mim, mas eu amo dinheiro, mas eu não gosto de audiência. Eu vou falar, perfeito. O meu sócio vai ficar com a gestão financeira da minha advocacia. E eu vou ficar com a gestão publicitária, a gestão social da advocacia. Tá? Então, veja, o conteúdo jurídico, as teses jurídicas vão ser elaboradas por nós dois, mas os artigos, as publicações, as divulgações vão ser elaboradas somente por mim. As audiências vão ser realizadas somente por mim. Por ele vai ser realizado o quê? A gestão financeira, a ligação para inadimplência, a cobrança de clientes, a atualização da nossa carteira, as diligências, tudo que for burocrático, ele faz. Tudo que for da prática usual do dia a dia, eu faço. Então, dessas duas formas, você consegue desempenhar bem a sua advocacia. Tá? Então, a gente viu a advocacia solo, como a gente pode implementar, e a gente viu a advocacia com sócio. Mas tem uma terceira, que eu falei que é a terceira que está mais em voga hoje, principalmente nesse momento pandêmico, que é a terceira através de parcerias. Então, nós vamos agora traçar parcerias estratégicas, parcerias que vão fazer com que a nossa advocacia deslanche na sociedade. Como é que a gente faz essas parcerias estratégicas? A gente vai conversar com um colega que a gente vê que ele tem um saber jurídico notório, a gente vai conversar com esse colega e vai falar, olha, eu preciso de previdenciário, por exemplo, que é algo que eu não atuo, mas eu tenho parceiros que atuam. Então, eu vou chegar para um parceiro e vou falar, olha, eu preciso do previdenciário, você quer fazer uma parceria? Quero. E a gente vai sentar e vai negociar. Se a nossa parceria vai ser voltada, direcionada para a troca de figurinhas, né? Então, eu passo um cliente meu previdenciarista para ele, ele me passa um cliente dele trabalhista, então a gente pode fazer essa troca de figurinhas. Só cuidado para não ficar díspare, tá? Como assim díspare, Fernanda? Porque de repente você tem muito mais previdenciário para passar do que ele trabalhista para te dar, tá bom? Então não reclame se ficar díspare, tá? É um modelo de parceria que você pode fazer.
trocar figurinha. Ou então, troca de honorários. Olha, eu vou fazer, e aí eu quero uma percentagem sobre isso, eu quero uma forma, um adiantamento sobre aquilo. Aí os doutores vão negociar. Mas veja, tem muitos advogados optando por fazer essas parcerias estratégicas e acham melhores essas parcerias estratégicas do que efetivamente ir lá e abrir uma sociedade. Por N razões, né? Mas eles acham muito mais eficiente manter uma advocacia solo e fazer parcerias estratégicas. Veja, há esse leque de possibilidades, esse leque de oportunidades. O doutor vai poder escolher, a doutora vai poder escolher o que melhor diz, né? O que melhor alimenta a sua alma, tá? O que eu tenho para dizer é o seguinte: agora, fazendo um parênteses que é fundamental, nós precisamos falar sobre pessoas dentro da nossa advocacia. Eu comecei a minha fala falando sobre autoliderança e como que o advogado precisa ter autopercepção de si mesmo para poder governar a sua própria advocacia. Se eu sei que eu sou uma pessoa que me dou bem nas audiências, nas sustentações orais, eu consigo ter uma argumentação boa, retórica, eu consigo ter uma forma de comunicação mais assertiva, mas eu não consigo gerir o financeiro da minha advocacia, mesmo assim eu quero continuar solo, eu preciso ter a humildade de entender que eu devo contratar alguém para fazer essa gestão financeira da minha advocacia. Por quê? Porque um dos erros primordiais, primeiros, de qualquer empreendedor, tá? De qualquer nicho empresarial, de qualquer ramo empresarial, o pecado mortal de todo empreendedor é achar que o negócio dele é um caixa eletrônico. Aí ele não faz provisão de quanto tem para previsão de quanto tem para entrar na advocacia dele, e ele também não sabe quanto gastou até agora na advocacia dele. Então, veja, hoje eu quero, como sugestão, que você faça a lição de casa. Escreva quanto gastou até agora na sua advocacia. Compra de equipamento, internet, telefone, faculdade, tudo que gastou até hoje. E aí, assim como um empresário abre um negócio e faz a provisão, a projeção de quanto tempo vai levar para encontrar o seu ponto de equilíbrio, eu quero que a doutora e a doutor façam isso também. Quanto tempo vai levar para encontrar o ponto de equilíbrio em relação ao gasto que teve hoje com o investimento, né, que teve até hoje, com o retorno desse investimento? O ponto de equilíbrio é quando daqui para lá eu consigo ter lucro. Daqui para depois eu consigo ganhar mais dinheiro e aí a minha advocacia se autossustenta. Isso é ser um empreendedor jurídico. É você ter noção efetiva dos alicerces que sustentam a sua advocacia. Eu espero que os doutores e as doutoras pratiquem o que foi transmitido aqui. Essa palestra vai ficar disponível, né, nos canais da OAB São Paulo. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com os doutores e as doutoras e aguardo para que a gente possa se encontrar depois nos outros canais também. Quem quiser falar comigo, meu Instagram é Fernanda Ferreira Advogada e eu estou lá disponível também para a gente conversar, tem vários vídeos também, tá bom? Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Reverbera comigo, Paulo, tá? Obrigada, gente. Boa tarde.